Cumprimentá-los a todos e agradecer-lhes, antes de mais, o facto de terem tido a disponibilidade de vir a esta assinatura deste contrato de manutenção de serviço público de transporte coletivo. E eu pedi se era possível que a Comunicação Social estivesse na assinatura deste contrato por uma razão muito simples. É que eu queria que aqui ficasse expressa uma palavra de reconhecimento e de agradecimento a uma empresa, que neste caso é a Rodonorte, e queria cumprimentar na pessoa do Dr. Jorge Santos, pelo facto de, durante estes 3 anos, ter connosco trabalhado o transporte urbano, que é o VIA, e que estamos a falar de um acordo que nasceu em outubro de 2014, e que foi a partir daí que sim, passamos a ter o VIA, as viagens de Amarante, e que até hoje a Rodonorte tivesse assumido, como foi na altura acordado, uma responsabilidade social política da empresa, e que foi isso que foi acordado durante estes 3 anos, e que, envolvidos estes 3 anos, deveríamos rever o processo. Mas eu, se me permitem, explicar um pouco exatamente aquilo que aconteceu. Nós, como sabem, em finais de 2013, fruto das eleições autárquicas, nós assumimos funções e das primeiras coisas que começamos a refletir e a trabalhar foi a questão dos transportes urbanos. Mais a mais, tema esse que já era bastante discutido durante muitos e muitos anos. Aliás, eu recordo, e seguramente o Delfim se recorda também, em 2001, por exemplo, fazia parte do programa eleitoral de alguns candidatos, nomeadamente eu, que na altura fui candidato, e lembro-me que o Bloco de Esquerda também. Portanto, isso dizer que é uma matéria já com muitos anos de pensamento e na tentativa de tentar materializar, obviamente, um transporte que nós entendíamos que muita gente em vilas e em cidades mais pequenas tem dificuldades, não tem transportes próprios e tem alguma dificuldade na mobilidade dentro da sua própria cidade. Mais a mais, acontecia algo novo, que é a abertura do Hospital de Amarante, que foi deslocalizado, como sabem, para a variante 210, na ligação de Amarante a Celurico, e também deixou de estar aqui no centro da cidade e aumentou aqui o constrangimento por parte da população que queria ir a uma consulta ou a um tratamento e não tinha como se deslocar. Havia, é certo, algumas operadoras que faziam esse transporte, mas faziam com uma regularidade que não ia de encontro àquilo que era a expectativa da pessoa. Para ir a uma consulta, ter que ir às 8 da manhã, só poder vir ao meio-dia, não parecia de todo correto. E, portanto, o Executivo, na altura, depois de refletir, começou a pensar, bem, nós temos que encontrar uma forma de resolver este problema. Dito isto, começamos a ver quem é que tinha, na altura, a concessão dos circuitos, que era a Rodonorte, para as áreas que nós entendemos que deveríamos dar resposta. Um deles era este eixo, aqui o centro da cidade, ao Hospital de Amarante, e outro era também, porque não alargar, dando resposta também àquilo que era uma preocupação nossa, bairros sociais, centro de saúde e as escolas aqui dentro da cidade. E depois de começarmos a discutir isto, nomeadamente com a Rodonorte, no sentido de ver se havia algum interesse, foi aí que nós firmámos um acordo no sentido de, durante 3 anos, até porque estas coisas têm que ser ajustadas, irmos monitorizando e tentar aqui responder àquilo que era a expectativa dos amarantinos. Há um circuito com uma capacidade maior não, com mais adesão do que outros, mas é algo que está em constante alteração. Na altura, falamos, obviamente, como é normal, quando se está a definir um acordo do tarifário. O IMTT, na altura, definia que o tarifário para o transporte urbano, para uma zona, seriam o bilhete 2,5 € e para o passe seria de 32 €. Nós
enfim, preocupados porque achamos que, enfim, estávamos a começar um serviço e que seria um montante bastante elevado, de vermos a possibilidade de, enfim, ter aqui uma atenção para com o preço, os 2,5 € tentar baixar, e fruto desta conversa que fomos tendo, a Rodonorte falou-nos da sua política social que estão a ter com várias cidades, não é só Amarante, e dizendo que se comprometia connosco, durante um período que nós fixássemos, de ter esta política social. E então o que ficou acordado foi que, durante 3 anos, este custo social seria a política da empresa, mas depois pedi ao Dr. Jorge para explicar um pouco melhor, passou o bilhete de 2,5 € para 1 € e o passe passou de 32 € para 15 €. Eu relembro isto na altura quando isto foi apresentado, foi explicado. Mas eu volto agora que este processo acabou, voltar a lembrar aquilo que esteve na gênese do acordo que nós firmamos. Foi isto. Claro que o que estamos a querer dizer, se há uma tarifa que está balizada pela entidade credenciada que diz para ter sustentabilidade e este preço está abaixo, quer dizer que este custo, que não foi o município de Amarante que o suportou, foi a empresa, a modos próprios, os senhores poderão dizer, mas as empresas têm que ter lucro, com certeza, mas também têm que ter, de quando em vez, políticas sociais, que foi o caso, em que realmente suportaram este diferencial. Este acordo acabou em outubro de 2017, uma altura, como todos compreenderão, atendendo às questões que se vivia na altura, eleitoral, pedi à empresa que esperássemos que o novo executivo, para acertar, se nós continuássemos para dizer qual era a nossa política, se esta tarifa social se iria ser suportada por nós, mas se, como compreenderão, eleições são eleições, eu poderia ter perdido e quem viesse de novo tinha que dizer se iria querer custear ou não a tarifa social. E foi isto que nós estivemos a trabalhar. Há aqui um dado novo. É que, entretanto, também, Amarante, no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, constituiu-se como autoridade de transporte. O que quer dizer que, e já agora também posso-vos dizer que na CIM Tâmega e Sousa é o único município que se constituiu como autoridade de transporte. E, portanto, o que nós estamos a fazer e temos vindo a desenvolver é tentar perceber como é que nós, os transportes dentro do município de Amarante, do concelho todo, se vai processar. Uma coisa é o transporte intermunicipal, que não é nossa competência, é competência, sim, da comunidade intermunicipal, mas dentro do concelho de Amarante, isso é competência do município de Amarante e é isso que nós estamos a trabalhar, já começamos o ano passado e continuamos a trabalhar afincadamente para quando entendermos, porque há regulamentos para isso, vamos ter que lançar um concurso para os transportes mas que não é agora, os transportes municipais, em que estamos a articular, ver a possibilidade de este transporte urbano, porque não, que é essa a nossa vontade, não quer dizer que vai ser logo, mas é permitir que todo o cidadão amarantino possa ter acesso a transporte, aqueles que realmente não têm transporte próprio. E, portanto, quando agora estivemos a ver a nossa situação atendendo, a que a empresa disse, pronto, nós fizemos aquilo que nos comprometíamos e perguntou-nos aquilo que é de alimentar a justiça. Como é que é à Câmara se iria então passar o preço para a tarifa normal? Se iria passar de 1 € para 2,5 € o passe por zona e se iria passar de 15 € para 32 € ou 32,5 € o passe. Claro que fruto tivemos a ver e entendeu o Executivo da Câmara Municipal de Amarante que nós deveríamos continuar com a política social e com o passe social. Foi isso que nós levamos à reunião de Câmara. Nós não levamos à reunião de Câmara nenhuma proposta para financiar uma empresa privada. Aquilo que, e peço desculpa, mas saiu, foi ventilado. Enfim, foi ventilado. Não. O que nós levamos, e eu queria aqui voltar a frisar isto muito bem, o que nós levamos à reunião de Câmara foi uma proposta no sentido de continuarmos a ter uma política social nos transportes urbanos.
Ou seja, o que dissemos à empresa, os senhores até agora agradecemos, obviamente, e por isso é que eu pedi para estar cá, porque é de alimentar a justiça, agradecer a quem durante 3 anos esteve a suportar e a ter uma política social para com os amarantinos, e portanto, por isso é que eu pedi para estarem cá, volto a dizer isso, e o que nós fizemos, que dissemos à empresa é, por favor, não mudem o tarifário, porque a Câmara vai assumir essa política social e esse custo com os transportes urbanos. Volto a dizer, o contrato aqui é dizer que nós vamos pagar aquilo que é o preço do bilhete, o diferencial, atendendo que nós queremos continuar a ter uma política social. Ponto. Não estamos a financiar empresa nenhuma. E foi por isto que eu vos pedi para que estivessem aqui, para que, primeiro, presenciassem, obviamente, a assinatura deste contrato e, segundo, para fazer eco do meu agradecimento à empresa Rodonorte e o meu reconhecimento a esta empresa que durante estes 3 anos teve a gentileza de ter tido uma política social fruto da política da empresa, mas que obviamente os amarantinos puderam usufruir. Uma nota só para terminar, porque é uma questão que alguém me colocou e que eu agora, podem depois no fim também me colocar questões, mas que importa realçar. Porque é que eu, nesta altura, não abri um concurso público para concessionar este transporte urbano e permitindo que todas as empresas pudessem concorrer, atendendo que os circuitos, que na altura, quando nós negociamos, os circuitos estavam concessionados e, entretanto, a lei mudou. Uma razão muito simples, é que nós estamos a trabalhar numa política para o Concelho de Amarante, para todos os transportes do Concelho de Amarante, e, nessa altura, iremos abrir um concurso público para que quem quiser concorrer naquilo que são os circuitos que nós iremos eleger para Amarante, que é para os transportes, tanto escolares como também para os transportes públicos, e nessa altura sim faz sentido. Não fazia sentido, primeiro, estar a fazer provisoriamente, mais a mais, quando nós tivemos uma empresa que durante 3 anos fez o esforço que fez e agora era do género dizer, desculpem lá, nós usamos e abusamos e agora vão embora. Não, a Câmara Municipal de Amarante também é uma entidade de bem e, portanto, está agradecido a todos aqueles que também bem fazem à nossa cidade. Eu costumo dizer, quem é amigo de São Gonçalo é amigo do Concelho de Amarante e é amigo dos amarantinos. Portanto, era esta a palavra que eu queria dizer. Sr. Doutor, mais uma vez, os meus agradecimentos por tudo aquilo que aconteceu e agradecer-vos também a gentileza de estarem cá para realmente aquilo que é de facto que aconteceu possam, obviamente, fazer voz disso. Eu daria a palavra ao Sr. Dr. Jorge Santos e depois assinaríamos então o protocolo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que o Sr. Presidente fez aqui uma resenha muito clara e acho que dissipou qualquer dúvida que existisse, mas o que basicamente aconteceu é a Rodonorte, enquanto operador de transportes que desempenha a sua atividade no Concelho de Amarante já há décadas, numa conversa que se teve com o município, entendemos em conjunto levar a cabo aqui uma tarefa que nos pareceu desafiadora, que era um desafio enorme, conhecendo nós também, como conhecemos, a cidade em si e o Concelho, que iria trazer aqui aos amarantinos uma proposta de mobilidade muito interessante para a cidade. Durante um período que se definiu na altura, aceitámos ter aqui um custo social na execução do serviço, que é facilmente perceptível, pelas palavras do Sr. Presidente também ficou, penso eu que qualquer pessoa que nem tenha acompanhado este processo ficou minimamente esclarecido, ou devidamente esclarecido. Se bem se recordam, nós durante um período, inclusivamente, as viagens foram gratuitas, não posso precisar se foi 15 dias ou um mês, durante o período foram totalmente gratuitas. O serviço, apareceu procura no serviço, há pessoas que hoje, tanto na utilização para o hospital como para as escolas, têm uma utilização diária do transporte. É evidente que o transporte é dinâmico, as necessidades não serão sempre as mesmas, estará sempre em evolução e o município tem-nos acompanhado também nisso, faz propostas, nós
temos tentado perceber o que é que se pode fazer, o que é justificável, e estamos cá, como sempre estivemos, tanto nesta tarefa como noutras tarefas que temos tido a companhia do município e a parceria com o município, estaremos disponíveis, assumimos aqui um custo social durante um período de 3 anos, como o Sr. Presidente disse e bem, chegada à altura das eleições, que é sempre um período bastante conturbado, e há aqui sempre alguma dificuldade até de implementar o que quer que seja, e compreende-se perfeitamente, que nós compreendemos perfeitamente que não era o momento para fazer o que é que fosse, aguardámos serenamente, como sempre fizemos. Foi possível manter o atual tarifário, que como compreenderão, e foi bem explicado aqui pelo Sr. Presidente, é inferior a 50% do que o tarifário normal. Nessa conformidade estamos disponíveis com o município de Amarante e agradecemos a confiança demonstrada na nossa empresa, e estamos aqui e estaremos no futuro também para ajudar a Câmara de Amarante e o município de Amarante em todos os desafios que nos puderem pela frente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Vamos então, muito obrigado. Assinar então, tem aí também. Sim, sim. Vamos... Sim, pode ser. Primeiro o salão. Doutor, entrego-lhe este, só sinal de... E muito obrigado. Muito obrigado. Sim, senhor. Muito obrigado, então.